Eu de novo, para ver se a gente consegue terminar essa correção, né? A gente viu nas páginas anteriores que fizemos e que eu fiz a correção, que, na verdade, quando a gente pega um texto para ler, a gente tem que ver a relação entre sentido, tá? E entre a coerência, ou seja, a parte semântica, aquilo que nos dá o sentido. A gente viu que ficou claro que o anunciante toma como exemplo situações improváveis de ir ao banco, como, por exemplo, numa terça à noite ou numa sexta de muita chuva. Mas como a gente vai lendo e se apropriando do texto, a gente percebe que, na verdade, ele está dizendo que isso tudo pode ser feito de maneira muito simples e confortável se o cliente tiver acesso ao Citibank online, ou seja, ele vai conseguir fazer tudo isso, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja de noite, mesmo que seja qualquer dia da semana. Então fica muito claro que, do ponto de vista da coesão do texto, o anúncio ele apresenta elementos que, conectados, auxiliam perfeitamente a uma construção maravilhosa desse texto. Isso tudo está na página 269, que vocês pegam, leiam com atenção. Estudem com atenção, que é muito claro, e também com as aulas que já foram dadas. A gente vai retomar um pouquinho a página 200. Peraí. 260. Por quê? Porque lá tem um poema de Cláudio Manuel da Costa, tá? E nesse poema, que é o poema 26 ou 26º, tem vários elementos que garantem a coerência textual, né? Esse texto é o seguinte, que é um poema de uma época chamada de arcadismo, que eu vou pedir para vocês voltarem um pouco às páginas, mas isso eu deixo no outro vídeo, tá? Porque, sinceramente, eu não me lembro se eu passei por isso ou não. Porque são muitas turmas, nem todos os dias eu consigo postar os textos, como agora está sendo, o vídeo está sendo muito lento, eu estou tentando correr aqui para dar tempo de postar tudo, né? Nós estamos vivendo um momento de muitos desafios, sobretudo porque a gente depende agora das tecnologias, e eu assumo que a minha internet não é essa maravilha, mas a gente faz aquilo que a gente pode, a gente faz com convicção e a gente consegue, porque a gente é guerreiro. Então vamos lá. Na página 260, nós temos esse poema, esse fragmento desse poema, que é 26º, que diz: Não vês, Nise, este vento desabrido que arranca os duros troncos? Não vês esta que vem cobrindo o céu, sombra funesta, entre o horror de um relâmpago incendiado? Não vês a cada instante o ar partido dessas linhas de fogo? Tudo cresta, tudo consome, tudo arrasa e infesta o raio a cada instante despedido. Ah, não temas o estrago que ameaça a tormenta fatal que o céu destina. Vejas mais feia, mais cruel desgraça. Rasga o meu peito, já que é tão ferina. Verás a tempestade que em mim passa. Conhecerás então o que é ruína. Bem, observe esses últimos versos. Rasga o meu peito, já que és tão ferina. Verás a tempestade que em mim passa. Conhecerás então o que é ruína. O eu lírico se dirige a Anise, tratando-a em segunda pessoa, tu. O emprego de formas verbais em segunda pessoa, rasga, és, verás, verás tu conhecerás. Para dirigir-se à mulher amada são marcas de coesão textual, pois garantem uniformidade no tratamento e na progressão do texto. Em contraposição ao tu,
O eu lírico, lembra? O eu lírico é aquele que escreve na gente. A gente escreve e a gente é autor. O eu lírico é aquele que nos motiva, que nos faz escrever. Se refere a si mesmo com pronomes de primeira pessoa. Meu, mim. O advérbio, então, marca o momento em que Nise poderá ver o estrago causado por sua indiferença aos sentimentos do eu lírico. Leia o início e o fim de um texto poético em prosa da autoria de Arnaldo Antunes. O texto é o seguinte: a chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou as praças, a chuva enferrujou as máquinas, a chuva enfureceu os mares, a chuva e seu cheiro de terra. A chuva com sua cabeleira, a chuva esburacou as pedras, a chuva alagou a favela, a chuva de canivetes. A chuva enxugou a sede. A chuva anoiteceu de tarde. A chuva e seu brilho prateado, a chuva de retas paralelas sobre a terra curva. A chuva destroçou os guarda-chuvas. A chuva durou muitos dias. A chuva apagou o incêndio, a chuva caiu, a chuva derramou-se, a chuva murmurou seu nome. A chuva ligou para a brisa, a chuva acendeu os faróis. A chuva tocou a sirene. A chuva com a sua crina. A chuva mijou no telhado. A chuva regou o gramado. A chuva arrepiou os poros. A chuva fez muitas poças. A chuva secou o sol. O texto de Arnaldo Antunes é um retrato poético de uma cena do cotidiano. Que elemento ganha destaque neste retrato e em que posição esse elemento está nas frases que formam o texto? Que elemento? Qual o elemento que ele fala tanto? O elemento chuva, ele sempre está no início de todas as frases. 2. Todo texto é constituído de duas estruturas frasais relativamente simples que se repetem. Observe, a chuva alagou a favela, a chuva de canivetes. A chuva tocou a sirene. A chuva com sua crina. Letra A. Como são essas estruturas frasais? Primeira estrutura, vamos lá, a expressão a chuva sempre começa as frases e em seguida é mencionada uma ação exercida pela chuva. Segunda estrutura, depois de chuva é empregada uma expressão que qualifica ou modifica essa palavra, né? Então, a primeira estrutura, são duas estruturas frasais. A primeira estrutura, a expressão a chuva, né? Ela sempre inicia as frases. Em seguida, é mencionada uma ação. A chuva, qual é a ação? Alagou a favela. Depois da segunda estrutura, depois de chuva, é empregada uma expressão que qualifica ou modifica essa palavra, que é alagou. Entre as frases, há algum elemento gramatical de conexão, pronomes, advérbios, substituições? Entre elas, a chuva alagou a favela? Não. Entre elas, a chuva alagou a favela, a chuva de canivetes. Entre elas, há apenas o ponto. Letra C. Pode-se dizer que o texto, apesar disso, apresenta coesão textual? Se sim, o que favorece a existência dessa coesão? Pois bem, a gente leu esse texto todo. Tem coesão textual? Sim, e muita. O texto é totalmente coeso. E a que se deve, então, essa coesão? Há uma estrutura paralelística das frases, que somadas umas com as outras, elas vão fazer o quê? Vão compondo um painel das diferentes ações da chuva e seus efeitos sobre a cidade. Não é isso? Né? A chuva molhou os transeuntes, molhou as pessoas, encharcou as praças.
enferrujou as máquinas, é exatamente isso, né? Depois, letra D. O texto apresenta coerência textual? Sim, e muito. Letra E. Conclua. Para que um texto apresente coerência textual e coesão textual, e nós temos isso lá na página 268, tá? É obrigatório que haja elementos gramaticais que façam as conexões entre partes dele. É necessário que haja conexões? É uma pergunta, desculpa, tá? Para que o texto apresente coerência e coesão textual, é obrigatório que haja elementos gramaticais que façam as coesões entre partes dele? Não, não é obrigado. É obrigado que a gente tenha o quê? Sentido, que a gente compreenda o sentido, que esteja contextualizado uma frase com a outra, né? Os elementos gramaticais são importantes, mas não são os únicos elementos responsáveis pela coerência e coesão de um texto. As repetições das palavras, letra é a 3 essa, as repetições de palavras são geralmente vistas como um problema textual e por isso evitadas por meio de uso de pronomes, de advérbios e de sinônimos. Leio que o cronista, que eu adoro, Gregório do Vivier, tá, escreveu a respeito desse procedimento. Mas nem tudo é proibição. Opa! Foi também o Paulo Henriques Brito, ó capitão, my captain, que ensinou. Ó capitão, my captain, tá? Que ensinou. Não tem nada de errado com a repetição. Tinham me ensinado na escola. Se você fala do cantor Roberto Carlos na frase seguinte, tem que se referir a ele como o rei, e em seguida o cantor capixaba, e em seguida o censor de biógrafos, e em seguida o homônimo do lateral esquerdo, e depois o garoto propaganda da Friboi. Até que fintem os epítetos. No caso do rei, vai demorar. Epítetos são palavras que designam a pessoa. Por exemplo, Adriana, a professora. Adriana deu uma aula de matemática, mas a professora, que é a Adriana, prefere português. Isso é epíteto, tá? Paulo Brito, de novo, ele atribuiu a doença do epíteto a uma herança maldita do beletrismo francês. Outra proibição, usar palavras como beletrismo. Não há nada mais beletrista. Quanto a parênteses dentro de parênteses, nenhum problema, mas há limites. A crônica é filha da fala, e na fala você não se preocupa em evitar repetições. Mãe, queria desejar um feliz dia das progenitoras. Às vezes a repetição é cabível, às vezes não. Até porque vai soar como uma incompetência, como uma falta de repertório linguístico, mas às vezes não. Tá? É uma crônica do Vivier. Qual é a opinião desse cronista, o do Vivier, sobre o uso das repetições nas crônicas? Que argumento ele usa para justificar seu ponto de vista? Do Vivier é contra ou a favor? O que vocês acharam? Ele defende o uso de repetições, né? Porque ele argumenta que a crônica, que é uma escrita sobre o diário, sobre o dia a dia, ela é uma repetição da fala. E na fala a gente repete muito, né? Vambora, gente, vambora agora. Gente, é agora, né? A gente tem essa mania. Então, se a crônica é uma repetição da fala, nós vamos ter, às vezes, elementos repetitivos. E que, por isso, a repetição desse gênero ajuda o texto a parecer natural como a fala. Tá bem? Letra B. Que efeito produzem substituições feitas no texto de do Vivier? Eu acho que aqui ele faz um exagero, né? Com exemplos que são muito caricaturais, sabe? Fica muito caricatural. Mas ele faz isso por quê? Quando ele fala, eu vou falar que é o Roberto Carlos é o rei, ele é da Friboi, o cantor capixaba, ele dá um tom de humor. Ele quer trabalhar com essa figura de linguagem que é a ironia, tá? B. Não, desculpa, 4. Faça uma experiência. Em seu caderno, reescreva as 2 primeiras linhas do texto de Arnaldo Antunes. Vocês fizeram isso?
Acho que vocês não estão nem assistindo as aulas, mas aí é com vocês. Estou tentando cumprir o meu papel. E é isso que a gente vai ter que fazer nesse momento pandêmico. Cada um cumprir o seu papel e ser muito honesto consigo. Isso eu não posso ser para vocês. Honestos no lugar de vocês. Então vamos lá. Em seu caderno, reescreva as 2 primeiras linhas do texto de Arnaldo Antunes, sem juntar as frases e substituindo a palavra chuva por formas equivalentes. A chuva derrubou as pontes e ela transbordou ou fez transbordar os rios. Né? Entre outras possibilidades. Pode ser também a chuva derrubou as pontes, ela transbordou os rios. O fenômeno meteorológico molhou os transeuntes, a água encharcou as praças. Aí cada um vai fazer da maneira que achar correta. Apresentem. Se quiser me perguntar, estou aqui para responder, ok? Compare o resultado com o texto original de Arnaldo Antunes e conclua. Considerando-se a finalidade literária do texto, qual das 2 redações é mais expressiva do ponto de vista literário? Justifique. O texto original do Arnaldo Antunes, que tem a chuva, a Lagoa Favela, ponta, a chuva, ele é de uma beleza, porque ele é mais expressivo, literalmente dizendo, do que a gente falar. Ela transbordou os rios, o fenômeno meteorológico, sabe, perde a poesia, tá? Pois reitera pela repetição a presença da água em todos os lugares e a ação devastadora dela. A resposta do item anterior confirma a opinião de Duvivier, quando ele diz que a repetição pode ser um bom negócio? Sim, sobretudo na crônica. Na crônica, porque a crônica é aquele exercício diário da coisa cotidiana que se parece com a fala. Página 271, leia o anúncio a seguir e responda as questões 5 a 7. Ao lermos o anúncio, é possível que o façamos de 2 maneiras. Lendo somente as palavras em destaque, hoje é sexta-feira, 13, dia de azar. Diário Bahia, há 13 anos deixando você com vontade de ler de novo. Hoje é uma data de muita alegria, festa para o nosso jornal, afinal é sexta-feira, dia 4 de maio, a data do nosso aniversário. As velas em cima do bolo já somam um número. 13. Dia de comemorar, então, até altas horas, com muita música, comida e gente boa. Quem não puder ir, azar. Enfim, ao lermos o anúncio, é possível que façamos de 2 maneiras, lendo somente as palavras em destaque, em letras graúdas e negrito, e lendo o texto completo, isto é, lendo as palavras escritas, como eu fiz agora. Letra A. Se lermos apenas as palavras em letras graúdas, o enunciado forma um dito que expressa uma crendice popular. Qual é essa crendice? Que dia 13, sexta-feira, é dia de azar. Né? Traz azar para as pessoas. B. Se lermos o texto na íntegra, o enunciado formado adquire um sentido diferente. Qual o sentido? O sentido de que sexta-feira, dia 4 de maio, o jornal completa 13 anos. E que, por isso, essa data é um dia de festa e não um dia de azar. Letra C. Considerando-se esse sentido, é possível dizer que o anúncio, além de divulgar o jornal, também adquire uma função diferente? Qual é essa função? A função de quê? De informar a data de celebração da data desse aniversário, que normalmente cabe a um convite ou a um cartão. A função é essa. Letra D. Tomando-se cada um dos enunciados isoladamente, é possível dizer que ambos apresentam coerência e coesão textual? Por quê? Explique. O que vocês acharam? Tem coesão textual? Os 2? Sim. Porque as conexões gramaticais feitas em cada uma dessas situações levam à construção de sentidos diferentes, porém, ambas com uma coerência possível. Faça o seguinte,
Leiam apenas as palavras em letras minúsculas. Vocês já leram? Só as em letras minúsculas? Leiam as palavras... Peraí, meu amor, tia Preta tá dando aula. Peraí. Tá vendo? Olha que lindo que ficou. É lindo, meu amor. É lindo. Eu que pintei sozinho. Ficou lindo. Você já tomou banho? Hã? Já tomou banho? Também. Não lavou a cabeça, não? Não. Desculpa, gente. Você não tá aparecendo, não. Tem que chegar pra cá pra você aparecer. Dá tchau pra eles. Vai. Tchau. Desculpa. É assim. É trabalhando em casa, é vendo escola de criança, é tudo junto, misturado. Então, vamos lá. Faça o seguinte, leiam apenas as palavras que estão em miudinhas, e aí vocês vão perceber se tem coesão e se tem coerência. Só as miudinhas, ok? 6. Na parte inferior do anúncio, leia-se há 13 anos, deixando você com vontade de ler de novo. Lá, A. No contexto da história do jornal, o que significa a expressão deixando você com vontade de ler de novo? Essa expressão dá a entender o quê? Que o jornal é bem feito, bem diagramado. Ele é coerente no que ele escreve, não só com coerência de importar notícias que são corretas, mas também de trabalhar de maneira coesa aquilo que escreve, tá? O jornal é bem feito, com matérias ricas, né? Tem textos bem escritos e deixa com vontade do leitor ler de novo. Letra B. No contexto do anúncio, que outro sentido essa expressão ganha? No contexto do anúncio todo. Faz uma referência a um jogo estabelecido entre o leitor. Por quê? Porque uma vez que essa apresentação visual do texto vai levar o leitor a fazer uma dupla leitura. De que sexta-feira é dia de azar, mas que nesse dia é o dia de comemorar o aniversário do jornal. Considerando a finalidade do anúncio e o público a que ele se dirige, a 7 é essa. Responda. É possível considerar que o anúncio é bem sucedido em suas intenções? Sim. Além de estar promovendo o jornal, dizendo que ele é maravilhoso, né, que dá vontade de ler de novo, ele também informa os leitores de uma forma bem humorística, bem descontraída, bem leve, de maneira inteligente e brincalhona, que terá uma festa de comemoração do aniversário do jornal. E isso aproxima o quê? O leitor e o jornal. E reforça a imagem de um jornal bem feito. Temos ainda a página 272, eu espero que vocês tenham feito, 73 e 74, tá? Vou gravar outro vídeo.